Bom dia a todos. Vamos buscar a presença de Deus, fecha os olhos, desprenda-se de tudo lá fora, vamos buscar a Deus. Acima de todos, acima de tudo, está o Senhor, está o Senhor entronizado. Os anjos e os homens, os céus e a terra, os céus e a terra, montanhas e mares, montanhas e mares declaram que Tu és Senhor e Rei. Cante para Ele. Tu és Senhor e Rei, governas sobre o universo, Justo e fiel, justo e fiel, vestido de glória, vestido de coroado está para sempre. Prostrados aos teus pés, erguemos teu santo nome, em adoração. Nos entregamos a Ti, como Teu lugar, e habita entre nós, ó Santo Deus. Ó Santo Deus, Santo Deus, Tu és Senhor, Tu és Senhor e Rei, governa sobre o universo, justo e fiel, vestido de glória e poder, coroado está para sempre, reinará, prostrados aos teus pés, erguemos o Teu santo nome, em adoração. Nos entregamos a Ti, toma o Teu lugar e habita entre nós, ó Santo Deus. Ó Santo Deus, ó Santo Deus, ó Senhor, nosso Deus e nosso Pai, em nome de Jesus nós entramos em oração e queremos mais uma vez agradecê-lo, Senhor, por estarmos aqui. Queremos agradecê-lo por este grande privilégio que temos
de estar aqui para buscar a tua presença. Não podemos esquecer que muitas pessoas neste momento estão desesperadas, muitas estão dentro de hospitais, presídios, clínicas, muitas dentro de lares, prostradas sobre um leito de dor, com doenças incuráveis, muitas pessoas ainda sob o efeito das drogas, do álcool, muitas pessoas que estão por aí depressivas, não conseguem nem sequer se levantar da cama, muitas pessoas vivendo no desespero, e nós temos o privilégio de iniciarmos mais um dia e poder te buscar livremente, te buscar de coração, te buscar conscientes de que o Senhor ouve e responde, opera, age e se manifesta, mesmo que não merecemos nada, não temos nenhum mérito, por mais que venhamos nos empenhar em fazer a tua vontade, ainda assim somos pecadores. Não há méritos em nós. A fé em Jesus é que nos justifica diante de ti, porque Ele morreu por nós, porque Ele pagou pelos nossos pecados, porque Ele derramou sangue por nós, é que estamos aqui, é que podemos dizer: ó Deus, em nome de Jesus, os teus ouvidos se inclinam para nós, não por causa de nós, por causa dele, que se tornou o principal, o maior, o intercessor principal entre Deus e os homens. Te agradecemos, Senhor, porque o Senhor é fiel, porque esta palavra que seguimos é digna de confiança, de aceitação. De fato, nós podemos apoiar a nossa vida nela, e nela não haverá mudanças nem variações. É a palavra de Deus que se cumpre. Jesus disse: passarão os céus e a terra, mas as minhas palavras não passarão. Ela se cumpre, ela permanece, ela acontece, ela é verdadeira. Queremos agradecê-lo, Senhor, por saber que mais são os que estão conosco do que os que estão contra nós. Te agradecer por saber que maior é o Senhor que está em nós, porque tudo que há neste mundo, todas as lutas que há neste mundo, eu peço, Espírito Santo, dirige a reunião, abençoe. Nosso trabalho não é feito, nem pode ser feito baseado na inteligência humana, nem com palavras persuasivas. Dependemos do teu poder, da tua direção, da tua unção. Dependemos que o Senhor venha agir para que aquilo que se faz produza fruto nos corações, o teu reino venha expandir. Abençoe, Senhor, esta reunião, dirige, conduz. Abençoe cada pessoa que veio aqui de coração te buscar, com sinceridade e fé. Renova-lhes as forças, Espírito Santo. Renova-lhes as forças, como está prometido. Fale aos seus corações. Desperte, Senhor, aqueles que espiritualmente estejam dormindo.
Convença do pecado, da justiça, dos juízos que não foram convencidos. Estenda a tua mão sobre o teu povo e venha abençoar. Senhor, envia a tua presença, que ela venha controlar toda a atmosfera neste lugar. Que não haja espaço, chance, brecha para as trevas, mas que haja luz e que tudo que nós fizermos, Senhor, seja abençoado, tenha a tua direção, a tua unção, para a glória e honra do teu santo nome. Em nome de Jesus. Nós te pedimos isso. Os santos e os anjos cante, feche os olhos e cante. Mostram-se a ti. Cante para Deus. E os anciãos. E os anciãos lançam suas coroas e cantam. Tu és digno de tudo. Aleluia. Tu és digno de tudo. Tu és digno de tudo. Pois tudo vem de ti. Pois tudo vem de ti. E tudo é para ti. Tudo é para ti. Tu é a glória. Tu é a glória. Tu és digno de tudo. 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 Pois tudo vem de ti. Pois tudo vem de ti. E tudo é para ti. Tudo é para ti. Tua é a glória. Tua é a glória. Olha, assim, em nome de Jesus, te agradecemos por estarmos aqui. Pedimos que o Senhor nos abençoe. O Espírito Santo renove as nossas forças, a nossa fé, nos dê direção e nos abençoe. Em nome de Jesus, diga graças a Deus. Aplausos para o nosso Deus. Graças a Deus. Amém? Graças a Deus. Podem sentar em nome de Jesus. Bom dia a todos. Bom dia. Graças a Deus. Os pastores vão falar depois dessa mensagem que foi dada, tá? Então é assim, a gente tem que, depois que a gente lê o sermão, aí a gente envia um estudo completo sobre aquilo, aí eles pregam nas igrejas, passam para outros pastores, mas na videoconferência tem que ser uma coisa não demorada, até por causa da estrutura lá da África, que é precária. Eu vou sentar aqui para não virar um obstáculo a mais aqui, senão você não consegue ler. Assim que terminar aqui, eu já vou emendar com esse mesmo assunto e fazer algumas orações importantes, tá bom? Então você deve... Está tudo certo aí, pastor Bruno? My name is Bishop Milton Alves. I am the founder and leader of the Church of the New Birth. I am the founder of a Muse Missionary Association that is a way out. I'm from Brazil. I've been serving God for 35 years. I want to thank everyone, Pastor Benson, for inviting me. It's a pleasure for me to be able to meet with all of you. May God bless all the participants of this live. Next to be Pastor Bruno to help you with the translation. We created the International Spiritual Support
network to support God's service. We are connected with several pastors and ministry from 15 countries. The goal is his spiritual support. Many pastors are discouraged. Many pastors have no one to talk to and talk about their better. Amen? We started our work on the network talk about the importance of prayer. We are preaching to the text of the book of Exodus chapter 17, verse 8. This passage speaks of the battle between Israel and Amalek. When Moses raised his hands, Israel prevailed. When Moses lowered his hand, Amalek prevailed. Raised hands were a sign of dependence of God, on God. And it showed that Moses was using spiritual authority. And this proves the action of the power of God for Israel to win. Many pastors are working hard and pray little. Many pastors are working without communion with God. They are fighting with the strength of the army and not with the power of God. Aaron and Hur held God's hand-ups until the end of the battle. We need to remember this fact and learn to keep our hand-ups. We preach the gospel, and our opponents are spiritual. Our battle is spiritual, and only with the power of God can we win. We are a suggestion to the network pastors to begin a prayer purpose. We are a suggestion that they pray every day and seek the presence of God. By praying and have communion, we can keep our hand-ups. Joshua faced the physical battle, but it was the power of God that gave Israel victory. It is not enough to just to the physical, material parts. We need the power of God. It is no use facing only with our strength. Many pastors and leaders are forgetting this reality. Many pastors who work with love, but are without spiritual strength. It is important to work with love and honesty, but we need the power of God. The battle is spiritual, and we need spiritual power that comes from God. We can look at what's happening during the pandemic. Many in several supported the close of the church. Repeat, many pastors in several
supported the closing of the church, and so the devil took many people out of the church. How many Christians are now turned astray and in darkness? Many pastors lacked strength and determination at a difficult time. I hope that many understand and follow the suggestion that is being passed. I hope I helped the service of God with this message. Amen. Do you understand? Yes, we appreciate the teaching. The man of God was speaking from prayer, the importance of prayer and supporting one another. And in a time like this of COVID-19, we know that many Christians and many pastors are suffering because they don't have somebody to hold their hands up or to support them in the life of prayer. That is spiritual warfare. So it has been a blessing. It is a blessing. And I believe as pastors and the people of God and the ministers of the gospel, the context has been very clear and the preaching has been very clear, and it is a blessing. Yes, people are talking, people are doing many things all over the earth, but you will find many people are not rising to pray in a time like this. And we want to appreciate God because of Bishop Nilton, whom the Lord has raised in a time like this to lead in prayers and also to encourage people to pray, and they also lead in intercession for the nations and for the people of God and for the church of Jesus Christ. Yeah, so we really do appreciate you, man of God, and the message, and I really do like it, and I do appreciate. Yes, we need prayers. Many times we can preach and perish, we can sing and perish, but there is nobody who can pray and perish. Everybody who knows to go and to kneel or to go down before the feet of God, he will be able to stand before any man. So thank you very much for reminding us about prayer and the importance of supporting one another, because before we win the battle on the physical, as the man of God has said, we have to win it in a spiritual realm. If we win it in a spirit, then the physical battle will be won. Thank you. That is what I have had. Amen. Amen. Introduce pastors Moses Zipporah Dixon. Oh, yeah. Thank you, Bishop Nilton Harvest from Brazil. Is it? Did I get it right? From Brazil? Yes, thank you. Thank you. Yes. I'm from Brazil. From Brazil. Are you in Sao Paulo? Where are you? São Paulo. São Paulo. You have been Sao Paulo? You know, I know Sao Paulo. Thank you, Bishop, for the word. My name is Pastor Moses Mutie, and I am from the capital city of Kenya, that is Nairobi. Kenya. Nairobi. Pastor a church here called the Great Grace Center. We are less than 2 years old, but we are enjoying ourselves in the presence of God. And we thank God for Bishop Musimi, who has been able to connect us with you, servants of God, all the way from Brazil. Thank you for the work you are doing of the kingdom. God bless you and give you more grace to continue doing more and more. Amen. Amen. Zipporah. I appreciate God for you, servants of God. Thank you for that word. It was timely. We have known the importance of supporting each other in the ministry, even praying.
We know the much we pray, the more we go before God, the more God comes near us. So when we are near God, He gives us the direction and more than direction in the ministry. So may God bless you. We appreciate that word. It was timely and we are blessed. God bless you, men of God. Amen. Amen. God bless you. Pastor Dixon. Oh, thank you so much. It's Dixon of Glorious Gospel Generation in the western part of Kenya, that is in Kakamega. We thank God so much for the word of encouragement that we have received this wonderful night. It's a blessing, and I pray that God shall continue to make you a blessing to the nations. Yeah, it's actually very important just to stand with each other, more so in prayer and in every aspect of their lives. Because I totally believe that there is power in unity when people pray together, when people do things together. There is power in that. God will always command His blessings. That's what the Bible says in the book of Psalms 133, that when we are together, when we are in unity, God will always command His blessings upon His children. So it's just my prayer that we shall continue to stand with one another in prayer. We shall continue to stand with one another in the ministry so that we get to encourage each other in every area of their calling. And in that way, the name of the Lord shall be glorified forever and ever. So I just pray that God may continue using you. The grace of God shall continually abide in your life. Amen. In the mighty name of the Lord. I thank God so much because He's connecting us with people from Brazil. Thank you so much. God bless. And God bless you so much. Amen. Vamos orar então. Let us pray. Senhor, nosso Deus e nosso Pai. Lord, our Father, em nome do Senhor Jesus, in the name of Lord Jesus, eu te agradeço por este momento. I thank you for this time em que estamos juntos. We are together com os teus servos e servas. With your servants. Pedimos, Senhor, em nome de Jesus. We ask you in Jesus' name. Que o Senhor os visite. That you be with them, visit them. Os abençoe. Bless them. Os proteja. Protect them. Dê a eles a tua direção. And give them your direction. Venha enchê-los do teu poder. Fill them with your power. E venha usá-los de uma maneira extraordinária. And use them in a great way. Abençoe, Senhor. Bless, Lord. Suas famílias. Their family. Ministérios. Their ministries. Abençoe Quênia. Bless Kenya. Abençoe este povo. Bless these people. Em nome de Jesus. In Jesus' name. Amém. Amen. Amém. Amém. My name... Já foi, né? Só para ajudar em oração, eu vou entrar num assunto aqui. Domingo a gente falou da situação em Moçambique. Graças a Deus, pouquíssimos casos de Covid. Mas o presidente é usado pelo diabo até o pescoço. Liberou estádio de futebol, liberou escola, igreja, nada. Pastor da nossa igreja, domingo, teve que levar o povo para o monte, como a gente falou. E eu falei, porque a igreja fica na beira da estrada, e lá a polícia, numa situação dessa, eles chegam batendo, agredindo. Não pode nem levar todo mundo, vai de grupo em grupo para o monte. Hoje de novo, estão lá, essa hora já foram, né? Mas tiveram a Santa Ceia domingo, então eu quero que vocês ajudem em oração. Amém? Abra a sua Bíblia agora, por favor. Pode acender aí. Abra a sua Bíblia para a gente dar continuar esse assunto. Duas coisas eu ouvi dos pastores importantes ali. Duas coisas que eu guardei bem. Você pode cantar e perecer. Você pode pregar e perecer. Mas quem ora não perece. Essa foi uma das falas do pastor Benson. E o pastor Dixon, não deu para ver a imagem dele, que houve um problema lá na conexão dele.
falou do Salmo 133, que quando os irmãos se unem num só espírito, coração, Deus envia a sua bênção. Então a gente ouve e a gente aprende. Abra a sua Bíblia, Êxodo, que foi o tema dessa mensagem, eu quero falar um pouquinho sobre isso. Êxodo 17, versículo 8 em diante. Toda luta tem sempre no final uma vitória. Jamais declare aceite só derrota. Quem ama não desiste. Vai até o fim. Acredita. Ainda que as dores sejam fortes, ainda que os problemas te sufoquem, para tudo existe uma solução. Essa mensagem, olhe para mim, a gente já vai ler. Ela serviu como um ponto inicial para orientar os pastores. Nós estamos quantos pastores aí na rede? 30 pastores na rede. Tem países que tem 4, tem 5, tem países que só tem 1. 16 países. Estamos conectados toda semana, conversamos e depois enviamos os estudos. E esse foi o ponto inicial para orientar os pastores, e isso tem abençoado lá muitos lugares, porque isso é importante. Quando se diz, olhe para mim, quando se diz, ou quando você vê alguma igreja, algum pastor, algum membro cristão, dizendo que tudo é o diabo, está havendo desequilíbrio da parte daquela igreja, daquele pastor, daquele cristão. Tudo é o diabo, tudo que acontece é o diabo. Não é assim, não é tudo que é o diabo. Existem muitas situações que elas acontecem de uma maneira natural. E o diabo, ele pode tirar proveito daquilo. Tirar proveito daquilo. E nós vamos explicar isso. Então, o que se falou aqui na mensagem? É uma mensagem direcionada principalmente para pastores, porque muitos pastores estão trabalhando duramente, com amor e honestidade, não são todos, muitos. Mas muitos estão esquecendo da batalha espiritual que existe. E isso acontece muito. E eles estão entendendo isso. Então nós estamos falando sobre o pastor se empenhar na oração, o pastor buscar uma comunhão maior com Deus. Ele tem que se encher mais desse poder de Deus, dessa presença de Deus, para que Deus possa agir naquilo que ele faz. Então vamos voltar ao texto, aí eu vou explicar depois, trazer para a gente. Sucedeu, Êxodo 17, 8. Sucedeu que os amalequitas vieram atacar os israelitas em Refidim. Quer dizer, não foi o povo de Israel que arrumou uma guerra. Os amalequitas é que se levantaram contra Israel. Não se tratava apenas de uma guerra física. Olhe um pouquinho, eu já vou ler. Sempre que alguém se levantava contra o povo de Israel, sempre não, na maioria das vezes, o diabo estava por trás daquelas guerras com o objetivo de destruir o povo de Deus.
destruir o povo de Deus. Houve situações que, por causa do pecado, da idolatria, do afastamento do povo para com Deus, Deus levantou inimigos contra Israel. Mas, e muitas vezes, por trás daqueles inimigos, havia a ação do diabo levantando aquele povo para destruir o povo de Deus. Então, versículo 9. Então Moisés disse a Josué: escolha alguns dos nossos homens e lute contra os amalequitas. Quer dizer, Josué vai travar a guerra física, vai escolher homens, vai pegar a espada, vai pegar os equipamentos de guerra e vai fazer uma guerra física contra os amalequitas. Moisés, versículo 9 ainda, ele diz: amanhã tomarei posição no alto da colina, com a vara de Deus em minhas mãos. Tá certo? Então, olhe para mim. Josué vai fazer a guerra, vai travar a guerra física, puxar a espada, lutar para matar os inimigos fisicamente. Mas Moisés, que era o líder do povo, ele disse: eu vou subir o monte, amanhã eu estarei no monte e a vara de Deus estará na minha mão. Que aquela vara também era um símbolo de autoridade. Moisés era um líder, era um símbolo de autoridade. Então, quando se passava o cajado para alguém, passava-se a autoridade. Tá certo? Isso aconteceu muito no Antigo Testamento. Então, o versículo 10, Josué então foi lutar contra os amalequitas, conforme Moisés tinha ordenado. Moisés, Arão e Hur, porém, subiram ao alto da colina. Enquanto Moisés mantinha as mãos erguidas, os israelitas venciam. Porém, quando ele abaixava as mãos, prevaleciam os amalequitas. Tá certo? Então, olhe para mim, por favor. Então, está a guerra lá embaixo. Muitos e muitos homens puxando espada um contra os outros, Josué liderando esse exército de Israel. Mas a vitória lá embaixo, ela se dava de acordo com o que acontecia com as mãos de Moisés. Quando Moisés mantinha as suas mãos erguidas, Israel prevalecia contra os inimigos. Mas aí Moisés cansava as mãos e ele abaixava as mãos. Quando ele abaixava as mãos, os inimigos adquiriam forças e começavam a vencer a guerra. Por quê? Porque as mãos de Moisés erguidas eram um sinal, era um símbolo de que ele estava usando a autoridade espiritual de um homem de Deus, de um líder daquele povo, um homem que foi escolhido por Deus. Quando Moisés levantava as mãos, representava que ele estava se colocando na dependência de Deus. Isso trazia o fluxo do poder de Deus para aquela guerra. Então, ele levantava as mãos, Israel prevalecia. Quando ele abaixava as mãos, os inimigos adquiriam força. Por quê? Porque a vitória física na guerra física dependia da ação espiritual, porque o aspecto espiritual prevalece sobre as outras coisas, nos outros aspectos. Quer dizer, a gente costuma dizer, quando a pessoa está bem espiritualmente, se torna muito mais fácil vencer as suas lutas, e isso está mais do que provado, porque ela está bem no principal aspecto. Então, eles perceberam isso, quer dizer, Moisés levanta a mão, Israel
começa a vencer. Moisés se cansa, baixa a mão, os inimigos começam a vencer. Aí eles usaram a sabedoria. Eles pegaram uma pedra, Moisés sentou-se sobre essa pedra, de maneira que ele ficou numa altura que Arão e Ur puderam segurar as mãos dele até o final da batalha. Versículo 12. Quando as mãos de Moisés já estavam cansadas, eles pegaram uma pedra e colocaram debaixo dele, para que ele nela se assentasse. Arão e Ur mantiveram erguidas as mãos de Moisés, um de um lado e outro de outro, de modo que as mãos permaneceram firmes ao pôr do sol. E Josué derrotou o exército dos amalequitas ao fio da espada. Voltando ao que o pastor falou, outra coisa importante que o pastor Benson comentou, que muitos estão lutando, mas não tem ninguém que possa sustentar as mãos deles erguidas. Então, quando nós falamos com o pastor, vamos orar por você, vamos orar um pelo outro, isso é um apoio espiritual muito importante. Então, o que aconteceu? Conseguiram sustentar as mãos de Moisés erguidas, e esse fluxo do poder de Deus foi operando, até que Josué acabou com aqueles inimigos. E isso ficou registrado na Bíblia, e tem muito a ver conosco. Nós não travamos uma guerra física contra ninguém. O diabo, ele usa pessoas, dependendo do coração, da fraqueza de um momento. O diabo usa pessoas, e pessoas podem e se levantam contra nós, e podem se levantar em qualquer lugar, porque o diabo usa pessoas. Mas a guerra que travamos é espiritual. Então, quantos, não só pastores, mas também cristãos, estão fazendo um esforço grande, muitas das vezes, diante das suas lutas, ou das lutas que surgem, mas muitas das vezes eles até se cansam, e às vezes desanimam. Por quê? Porque às vezes estão orando pouco, às vezes a comunhão com Deus é mínima, então estão indo mais na força do braço do que propriamente na força de Deus. Então nós temos que pegar esse exemplo aqui e trazer para a nossa vida. Nós não puxamos espada contra ninguém, nós não lutamos fisicamente contra ninguém, nós não travamos uma guerra física para destruir ninguém. A nossa guerra, a nossa batalha é espiritual, diz a Bíblia. Ela é contra os principados, potestades, dominadores, forças espirituais do mal, contra o diabo, contra Satanás e os seus demônios. A nossa luta é contra isso. Nem tudo que acontece de uma maneira ou de ordem espiritual, mas às vezes de uma maneira, até das situações naturais que acontecem, o diabo tira proveito. Nós precisamos enxergar isso. Como cristão, nós precisamos entender isso. Por exemplo, essa pandemia começou há um ano, praticamente. Aliás, um pouco mais. Algumas pessoas dizem assim: Deus que mandou essa pandemia para que o povo se volte para Ele. Eu não acredito nisso nunca, desse jeito. Porque o que estamos vendo não é as pessoas se voltando para Deus, está vendo? Tu está vendo um monte de gente se voltando para Deus aí? Não, pelo contrário, muitos que estavam na presença de Deus se desviaram, igrejas foram fechadas, ministérios encerraram, pessoas se desviaram, porque igrejas fecharam e não vai hoje, não vai amanhã, não vai semana que vem, uma devassa. Nós conversávamos com um pastor do Zimbábue, na África,
E domingo, na maioria, não digo a maioria, em muitos países da África, no domingo, em muitas cidades no domingo, as pessoas nem trabalham, elas não querem. O domingo é igreja. Eles vão para a igreja cedo, eles ficam às vezes 4, 5 horas dentro de uma igreja lá. Chega meio-dia lá, por exemplo, Moçambique, em Beira, chega meio-dia, você pegar o carro, andar na cidade, lá você vai ver milhares de famílias indo para suas casas a pé, de bicicleta, de carro, porque para eles a igreja, estar na igreja, é importantíssimo. Até no Zimbábue, muitas pessoas se desviaram. Até na África, muitos cristãos se desviaram por causa da pandemia, fechou igrejas e eles se desviaram. Um pastor me mandou uma mensagem sábado, não lembro o país dele, ainda não está na rede, estava conversando comigo, ele diz: nós estamos como se iniciando tudo do zero a igreja, porque a igreja ficou fechada, muita gente se desviou, agora é como se ele estivesse começando um trabalho do zero. Então, vamos lá para o que nós estamos vivendo. Tudo indica, acho que já está até mais do que provado, que o vírus foi fabricado num laboratório, com objetivos do Partido Comunista Chinês. Tudo indica, tá certo? Tudo indica. Os médicos que denunciaram, alguns morreram e outros desapareceram, ninguém sabe para onde eles estão, porque eles começaram a denunciar o que estavam fazendo lá. Objetivos financeiros, destruir a economia dos países, enfim, o objetivo principal talvez seja isso. Mas tudo bem, começou a pandemia. Aí vamos trazer aqui para o Brasil, para você entender como o diabo trabalha. Aí começou a pandemia, aí o presidente anuncia lá, em janeiro, fevereiro, olha, tem uma pandemia, a gente tem que se preservar. Os governadores, prefeitos onde tinha o carnaval, entra muito dinheiro, Rio de Janeiro, Bahia, não sei aonde, todos eles e os meios de comunicação disseram: não, isso aí é uma bobeira, não tem problema, não tem que parar nada, não tem que suspender carnaval, e tome-lhe. Chegou lá, fevereiro, passou fevereiro, março, começa a situação aqui no Brasil. Vamos tratar daqui do Brasil. O que acontece? Começou a ideia do lockdown. O que dá a fechar tudo. Da onde buscaram essa ideia? De uma garotinha de quantos anos? 14? 14 anos. Alguém lá não sei aonde tal, pegou essa ideia e falou: não, tranca tudo, fecha tudo, porque isso impede que a coisa vá. Aí o que acontece? Aqui no Brasil o presidente diz: não vamos fechar porque vai destruir emprego de não sei o quê, tem que cuidar da saúde, mas muita gente vai acabar perdendo o que tem e tal, não sei o quê. Vai o diabo, porque o diabo começa a trabalhar. Aí ele usa os caras lá do Supremo, que pelo jeito não escapa um maldito daquele. Isso é opinião minha, tá? Parece que não escapa um maldito daquele. Os caras são malditos mesmo, eles são malditos. Ou você é bênção ou você é maldição. Eles são malditos. Eles não pensam em ninguém. O que eles fizeram para arrebentar com a presidência, com o governo? Não, vamos fazer o seguinte: vamos dar autoridade aqui para os prefeitos e governadores. Rios de dinheiro foram enviados para os estados e municípios, sim ou não? Rios de dinheiro. O que aconteceu em muitos estados e muitos municípios? Roubaram e roubaram, ou não? Roubaram. Construiu-se hospitais, fecha, não sei o quê. Com isso, um monte de gente desviou dinheiro. Fecha a economia, fecha tudo, tranca tudo, porque trancando tudo vai impedir que a pandemia venha avançar, expandir, não sei o quê. Trancou, quantas vezes? Trancou tudo aí, eu não sei quantas vezes. Fechou em muitos países, em muitos lugares, não resolveu nada. Quantas pessoas que faziam tratamento de câncer morreram porque suspendeu o tratamento, sim ou não? Sim ou não? Quantas pessoas com outros tipos de doenças que recebiam tratamento, elas agora não pode tratar mais o seu problema, o câncer,
acabou, não dá para fazer quimioterapia, não dá para fazer isso, não dá para fazer aquilo, suspende cirurgia. O que aconteceu? Muitas pessoas morreram porque não puderam receber ajuda. Muitas pessoas morreram infectadas, de fato, estão morrendo. Mas, em muitos casos, para continuar com essa ideia toda, o que acontece em muitos lugares? Chega lá com dengue, eles colocam o quê? Hein? O que eles colocam? Covid. Foi atropelado lá o motociclista, quebrou a perna, o que vai? Covid. Os meios de comunicação alimentando essa coisa, alimentando, aterrorizando as pessoas a cada dia, alimentando. O que aconteceu? Milhões de pessoas perderam emprego, milhares de empresas fecharam, muitas pessoas que sofriam com outros problemas podiam receber tratamento, não receberam e estão por aí morrendo, além dos que estão infectados. O que aconteceu com tudo isso? Aí vem o diabo. O diabo usa político para roubar, o diabo faz com que a coisa venha, os meios de comunicação ficam alimentando o terror nas pessoas. Sabe o que aconteceu? Sabe o que está acontecendo? O número de suicídio aumentou e muito. Aumentou e muito. A minha irmã mora lá, a mais velha, mora num condomínio. Outro dia ela desceu para caminhar com a outra, 6 horas da manhã, as duas moram no mesmo condomínio. Daqui a pouco corre um, corre o outro, corre o porteiro, fica lá. O que houve? Uma senhora se enrolou num edredom e se jogou do 7º andar. Porque a situação financeira dela despencou. Ela não aguentou, se matou. O número de suicídio aumentou. O abuso sexual de criança dentro das casas aumentou. O número de divórcio aumentou. O número de pessoas com depressão aumentou. Tudo que é ruim aumentou. Porque o diabo, ele também vai tirando proveito das situações. E vai trabalhando, inclusive, para tentar afetar a obra de Deus. Se você for lá em Moçambique, o país inteiro, 18 milhões de pessoas. O número de pessoas que morreram lá de Covid comprovado, não chega o número de pessoas que morreram aqui na cidade. Não chega o número. Mas o presidente, o que ele fez? Abre tudo, mas a igreja tem que ficar fechada. As igrejas estão fechadas no país inteiro. Então, nós temos que lembrar disso. Aumentou o número de suicídio. Aumentou o número de pessoas envolvidas em pornografia. Aproveitaram a pandemia e criaram, outro dia botaram uma matéria, criaram agora durante a pandemia um site só para mulher se envolver com mulher. Então as mulheres que estão atrás de uma lésbica, a lésbica está atrás das mulheres, elas agora vão lá naquele site. É só mulher com mulher. Aumentou o número de crianças sendo abusadas sexualmente. Aumentou o número de divórcio. Tudo que é ruim vai aumentando. Por quê? Porque o diabo, evidentemente, ele vai tirando proveito das situações. Então, como cristãos, o que nós temos que entender? Que nós não travamos uma batalha física, mas nós travamos uma batalha espiritual. E muitas das vezes, situações que são, às vezes, de ordem natural, elas acabam se tornando um motivo, um proveito para que o diabo, ele se levante e trabalhe. E ele vai tirando proveito. Então você vê que mais casamentos foram destruídos agora durante a pandemia. Mais crianças abusadas sexualmente. As injustiças se multiplicaram ou não. Outro dia, o pessoal do Supremo, aqueles malditos, cara, são malditos.
Eles soltaram um sujeito que foi preso com 185 quilos de cocaína. Cara, traficante da pesada. Eles soltaram o traficante. Tem gente honesta que está presa, porque foi montar a sua barraquinha para vender banana, a polícia chegou, não aceitou, arrumou confusão, está preso. Então, o que nós temos que fazer como cristãos? Não é só em consequência, em função do que a gente está vivendo aí durante esse ano, esse período de pandemia. O que nós temos que fazer? Nós temos que ter a consciência de que nós travamos uma batalha espiritual. Independente de pandemia, independente do que está acontecendo, ainda que não estivesse acontecendo nada disso, você tem as suas batalhas ou não tem? Tem ou não tem as suas batalhas? Você tem as suas lutas, você tem as suas batalhas. Surgem batalhas, surgem problemas, surgem situações. Se você, ainda que aquelas situações sejam de ordem natural, elas são de ordem às vezes natural, nem tudo foi o diabo que trouxe, mas mesmo diante das situações de ordem natural, o diabo vai procurar tirar proveito daquela situação. O diabo vai procurar tirar proveito. Então está lá a pessoa desesperada porque perdeu seu emprego e vê os seus filhos sem sustento, não sabe o que fazer, desespero bate, aquela pessoa fraca espiritualmente, aquela pessoa está psicologicamente abalada, emocionalmente abalada, aí o diabo diz: se mata, porque você se matando vai resolver tudo. Às vezes a pessoa perdeu um emprego por uma circunstância natural que aconteceu no mundo, que as circunstâncias acontecem. Existem circunstâncias que são naturais. Mas aí o diabo, o que ele faz? Ele tira proveito da situação. Então tem gente que se matou porque não suportou falir, ir à falência, porque não suportou ficar sem emprego e agora não tem como sustentar os seus filhos, e foi lá e se matou. Aí você diz: mas a pessoa é fraca, se todo mundo que perdesse emprego se matasse. Ora, o diabo conseguiu levar a pessoa àquele ponto, àquela situação, porque ela é fraca espiritualmente, fraca emocionalmente, fraca psicologicamente falando, e a luta continua, e ficou provado, há um ano atrás, nós inclusive falamos: olha, o diabo vai usar esse pessoal, esses políticos, para tentar atingir a obra de Deus. Isso está provado. Eles aproveitam para também atingir. Tanto é que tem países que não tem nada. Não tem nada. Graças à África, a África não sofreu quase nada em relação à pandemia. Não sofreu quase nada. Você vai ver os países, a gente pergunta para os pastores: como é que está a situação no país? Muitos deles dizem: não, aqui está tranquilo, no sentido de gente infectada, quase nenhum caso, poucos casos e tal, mas às vezes a igreja está fechada. A igreja está fechada. Muitas das vezes as pessoas estão perdendo seus empregos, o comércio está fechado, está tudo fechado. Quem estava na miséria está indo para uma miséria mais profunda, porque o diabo, ele trabalha para tirar proveito das situações. E é bom que se diga, tá? Veio o psicopata do Dória aí, agora inventou a fase o quê? Roxa. Foi decretado pelo governo federal, é o presidente da República que decretou que igreja é atividade essencial. Isso já meses atrás. Nós temos a Constituição que nos permite ter liberdade de culto. Além disso, foi decretado que igreja é atividade essencial. Atividade essencial. Isso foi decretado
o Senado Federal aprovou, isso foi decretado aí há meses e meses atrás. Nenhum governador, se você for conversar com um advogado, um cara especialista na área jurídica, nenhum governador, nenhum prefeito, ele tem condições de dizer assim, não, a igreja não é essencial, mas não, pastor, esquece isso aí. Não, ele não pode desfazer um decreto federal, tá certo? Ele não pode. E estamos orando. Deus, abate essa gente, tira essa gente do poder. Deus tem que abater esse psicopata que está trabalhando aí para arrebentar com a vida de milhões de pessoas. Ele tirou dinheiro do Hospital do Câncer. Quando ele assumiu, tinha uma verba que era para o Hospital do Câncer lá de... eu esqueci o nome da cidade. É lá para a região de Bauru, não, é Barretos. Ele tirou dinheiro de lá. Ele não é o único, não. Tirou dinheiro daqui, tirou dinheiro de coisas importantes, tirou leito de muitos lugares. E ele gasta, só num contrato de propaganda para ele, para o governo dele, ele gasta 90 milhões por mês. Todo mês 90 milhões para a empresa de publicidade, só para fazer propaganda do governo dele. Então nós temos que orar. Vocês estão entendendo? Nós temos que orar. Deus abate essa gente. Tira essa gente do poder. Aqueles bandidos lá do Supremo, aqueles corruptos, malditos. O Lula veio e acusou as igrejas. Você ouviu falar? Fez um discurso e acusou as igrejas de ter sido culpada de ter morrido tanta gente. Que culpa a igreja tem? Que culpa? O pastor tem que ter equilíbrio. Pessoal, vem de máscara, usa máscara. Separa aí, então vamos separar, vamos tomar alguns cuidados, mas no fundo, quem nos guarda é quem? É Deus, pessoal, é Deus que nos guarda. Porque fica uma hipocrisia desgraçada. Eu não viajei esse período aí de avião para lugar nenhum. Lá no aeroporto, para fazer o check-in, é assim, tudo marcadinho com não sei o que no chão. Você fica aqui, o outro fica lá, o outro fica lá, o outro fica lá, o outro fica lá, o outro fica lá. Uma palhaçada. Isso é para fazer o check-in. Quando a pessoa entra dentro do avião, é um imprensado no outro aqui. É um sentado aqui, outro sentado aqui, outro sentado ali, outro sentado ali, outro sentado ali. Eles sabem. As pessoas vão lá, aqui não tem, aqui não acontece. Vai lá no metrô em São Paulo. Vai pegar um metrô em São Paulo, vai pegar um ônibus lá no Tietê, vai para a rodoviária lá de não sei o quê, milhares de pessoas, uma sufocando as outras. Mas não, olha, fecha tudo. Igreja também, fecha tudo agora. As pessoas, vou ser sincero, hein? Vou ser sincero, não sou, graças a Deus eu estou no lugar certo, onde Deus me chamou para estar, no altar. Mas se eu fosse um comerciante, eu abria na cara de pau. Eu abria na cara de pau. As pessoas às vezes não reagem. Corre o risco de tomar uma multa. As pessoas vão se dobrando. E o que nos deixa mais indignados é que ficam, às vezes, pastores trabalhando para favorecer, incentivar tudo isso. Tem pastores por aí já dizendo, não, a minha igreja, antes de domingo, já está fechando. Fecha problema dele com Deus. Tem pastores dizendo, a minha igreja fecha, vai fechar. Quantas e quantas pessoas ficaram sem buscar a Deus, ficaram sem participar de reuniões na igreja e se desviaram? São milhões de pessoas, milhões de pessoas. Porque o que nós temos a ver? Se a igreja tem milhares de pessoas, membros, então o pastor, vamos dividir as reuniões para evitar uma grande aglomeração. Inteligência. Você não é fanático. Eu tenho 1000 pessoas na igreja, tá bom, então nós vamos fazer aqui 5 reuniões com 200 pessoas, pronto. Mas a igreja não pode fechar. Mas não, muitos pastores e muitos cristãos vão se dobrando. Então, o que eu quero dizer para vocês é que nós temos que orar. Nós somos cristãos, nós temos que orar. Situações estão acontecendo
E o diabo, ele está tirando proveito. Está tirando proveito. Está tirando proveito. Então, a pessoa está lá, desesperada, aí a situação econômica dela apertou, ela está perdendo o que tem, ela está vendo as contas chegar, aluguel, comida, não sei o quê. O desespero toma conta de muita gente. Aí a pessoa vai lá, no 7º andar e joga. Quantos casais, por causa de discussões financeiras, é desemprego, é não sei o que lá, é problema financeiro. Quantos casamentos, não só por isso, mas por outros motivos, acabaram. E o que nós temos que fazer como cristãos? Está acontecendo um montão de coisa por aí. Não é comigo. Não é comigo. Eu estou com o meu emprego, eu estou com o meu negócio, eu estou com a minha pensão, sei lá, minha aposentadoria, eu estou com a minha casa, eu estou com a minha comida, a minha igreja, a igreja que eu frequento está aberta. Eu não vou fazer nada. Não, nós temos que trabalhar, nós temos que lutar, tá certo? Nós temos que lutar, nós temos que lutar. Ser igreja, fazer parte da igreja, dizer assim, eu faço parte da igreja de Jesus, não é você ver as coisas acontecer e você diz, não é comigo. Não, nós temos que lutar, nós temos que lutar, não lutar apenas pelos cristãos, primeiramente os da família da fé. Se a igreja de um pastor está fechada lá em outro país, e os membros estão lá aflitos, está proibido de ir, e lá não tem o direito da Constituição que nós temos aqui, e lá a polícia vai chegar batendo em todo mundo, lá é outra história. Ou eu tenho que lutar em oração, Deus abençoa lá, muda essa situação lá. A gente está vendo o que essa gente está fazendo nesse país, eu sei que em outros tem também, mas quantos políticos aí são verdadeiros malditos, eles não têm misericórdia de ninguém, eles não estão se importando se a pessoa vai morrer, se ela vai morrer. Aí a gente vê esse pessoal, e a gente faz o quê? Não, assim mesmo não, Deus é testemunha, Deus é testemunha, não tem ódio contra ninguém, mas estou dizendo, abate essa gente, abate essa gente, abate essa gente, abate esse psicopata desse governador, abate esse bandido desse Lula, abate aquela gente do Supremo, tira essa raça da onde eles estão, e Deus é Deus para fazer. Mas nós temos que orar. Ou você acha que nós temos que fazer o quê? Dizer glória a Deus para tudo? Hein? Ser cristão é dizer aleluia para tudo? Não. O imperador da Babilônia, isso era um império, ele comandava muitos e muitos países. Aí ele construiu o seu império. Agora, ele diz que ele tem que ser adorado. Até um dia que Deus se manifestou para ele em sonhos. Sabe o que aconteceu com ele? Nabucodonosor? Sabe o que aconteceu? Deus o tirou da consciência, falou assim, você vai comer capim junto com os bois, e tu vai ver que eu sou Deus. No outro dia de manhã, o sujeito, a cabeça dele pirou, deu um chute na cabeça dele. Era o Todo-Poderoso que queria ser adorado. Aí quando as pessoas foram ver onde ele está, comendo capim junto com os bois. Ficou quanto tempo assim? Quem sabe? 7 anos comendo capim, para você ver que eu sou Deus e você não é Deus. Tu construiu, em outras palavras, esse impériozinho aí, eu sou Deus. Aí passou 7 anos, aí Deus deu cabecinha dele, voltou para o lugar, aí ele reconheceu que Deus era Deus. É claro que muitos desses políticos bandidos, eles não vão se arrepender. Alguns talvez, mas a maioria não vai se arrepender. Então, como homens de Deus, e aí você pode dizer, o bispo é meio desequilibrado. Não sou desequilibrado não, vê os profetas, os homens de Deus no passado, a igreja primitiva, eles lutavam também, em oração, dizendo, Deus, aqui, esses que estão no poder, olha, faz isso, faz aquilo, eles lutavam. Nós temos que lutar,
Você não pode viver um cristianismo olhando apenas para você. Você diz, não, eu estou com o meu negócio, estou com o meu emprego, estou com a minha pensão, estou com a minha casa, estou com o meu carro, estou com isso, estou com aquilo, estou com a minha saúde, estou com o meu plano de saúde, para mim, está indo a mil maravilha. Eu vou ficar orando por outras coisas, por outras pessoas, para quê? Eu pergunto, isso é ser cristão? Hein? Responde-me. Isso é ser cristão? Ontem puseram um vídeo, passei para o pastor, para algumas esposas. Um supermercado, não sei onde era. O sujeito com a criança, um sujeito grandão, altão, com a criança agarrada com ele, ele implorando, chorando dentro do supermercado. Quem viu? Quem viu? Quem pode me dar 1 quilo de arroz? Pelo amor de Deus, quem pode me dar 1 quilo de arroz? Alguma coisa que não vai fazer falta. O sujeito chorando na frente de centenas de pessoas, implorando para que alguém desse 1 quilo de arroz para ele levar para casa. Aí a gente vê as coisas acontecendo. Aí você vai fazer o quê? Você vai dizer, eu vou lá na igreja, busco a presença de Deus, sou abençoado, tal, abençoo minha vida. O resto não é comigo. Não, isso não é ser cristão. Não é ser cristão. Quando a gente se preocupa, é assim que funciona, assim que funciona. Você está fazendo a videoconferência com o pastor, eu pergunto, pastor, alguma questão especial aí, para a gente orar, incluir na oração, grupo orar, a gente orar? Aí o pastor começa a falar, eu escrevo no papel, não é assim? Eu escrevo no papel. Essa é a situação, essa é a situação, a situação. Quando acaba ali, eu falo, Aline, vem cá, rápido, para mim não esquecer. Toma aqui, ó. Responsabilidade minha. Ah, mas aquele pastor está lá na África, aquele pastor está lá na Índia, aquele pastor está lá não sei aonde, tem nada a ver com ele. Não, ele é um servo de Deus. É um servo de Deus. Tem que ter responsabilidade de lutar pelos outros, lutar pelos outros. Então nós temos que nos unir, não é só fisicamente. Fisicamente nós temos que nos reunir para buscar a Deus. Mas nós temos que nos unir. Você não pode viver um cristianismo que você diga assim, não tem nada a ver comigo. Não, nós temos que lutar. Então, lembre-se dessa palavra. Procure orar. Procure buscar a comunhão com Deus. Procure fazer por onde as suas mãos estarem sempre erguidas. Não significa que você não vai enfrentar lutas, não vai enfrentar problemas. Não, você vai enfrentá-las. Mas se você estiver, eu estou orando, eu estou mantendo a minha comunhão com Deus, sobretudo por causa da minha vida com Deus, da vida eterna, do meu relacionamento com Deus, mas eu estou também orando, eu estou orando. Então é como se você estivesse com as suas mãos erguidas. Você pode não ser um pastor, você pode não estar fazendo parte de a obra de Deus no sentido de ser um obreiro, um pastor, um auxiliar, enfim. Mas você vai, com isso, abençoar a sua vida e abençoar a vida dos outros. Abençoar a vida dos outros. Quantas situações, e aí não pode ser só por isso, quantas situações, de repente, ocorrem dentro da sua família, dentro da sua própria família. Sua própria família. É um que adoece lá, de repente, é o outro que o casamento começa a dar um problema, é o outro adolescente ali na família que agora está descambando para as drogas. Às vezes o pai e a mãe não têm uma fé, não têm uma vida com Deus, não tem espiritualmente falando nada para fazer, não consegue fazer nada no meio daquela situação. De repente a sua oração pode trazer aquele garoto para o caminho correto. Não tem ninguém na sua família lutando, mas você é uma pessoa de oração, você tem comunhão com Deus, você diz, Deus abençoa, abre os olhos dele, tira ele de lá, repreenda esse demônio, o demônio quer acabar com a vida dele, lá do meu sobrinho, seja lá que for.
liberta ele. A sua oração pode produzir muito fruto lá. Mas se você não tiver mantendo suas mãos erguidas, aí não vai. Isso é fundamental, fundamental. Então, em relação, voltando ao assunto da igreja, nós não vamos fechar nada, não. Nós vamos na mesma fé, tá certo? Na mesma fé. Muitos pastores, infelizmente, eles caíram nessa conversa da mídia, porque a mídia diz todo dia, fica em casa, fica em casa, fica em casa. Mas aqueles apresentadores, quando eles têm uma brechinha, eles correm para a praia, tá certo? Tá certo? Os políticos dizem, fica em casa, fica em casa, fica em casa. Quando eles têm uma brechinha, eles vão para o iate deles, eles vão para a praia deles, vão para o passeio deles, eles vão até para onde nem precisava ir. Eu não estou incentivando você a fazer o que pode ser evitado, tá certo? Eu só estou dizendo que a hipocrisia é muito grande, é uma hipocrisia. Aí tu fica lá no aeroporto com a tua malinha aqui para fazer o check-in, para pegar o bilhetinho e entrar no avião. Aí o funcionário do aeroporto vê alguém mais perto do outro e fala, não, senhor, olha, tem que ficar na marca. Aí o outro vai lá e fica lá na marca. Aí você vai no aeroporto, está todo mundo assim, parecendo uma fábrica de garrafa, um aqui, outro lá, outro lá, outro lá, outro lá. Ah, beleza. Quando abre a porta do avião, soca todo mundo lá dentro. Tu vai viajar para onde? Ah, sei lá, vou para Portugal. 10 horas dentro do avião, do lado do outro. E aí? É hipocrisia para muita coisa. É hipocrisia. E o objetivo dos políticos, da maioria deles, o objetivo deles é desestabilizar completamente o país, tá certo? Não há dúvida sobre isso. Quanto mais miséria, quanto mais gente desempregada, quanto mais greve, quanto mais gente se matando, quanto mais... para eles é melhor, porque o objetivo deles é outro. Eles não querem ajudar ninguém. Só que nós não podemos ver tanta coisa acontecendo e a gente fica na nossa. Tem gente nos hospitais, de fato infectados com vírus. Tem gente que está lá por um milagre. Nós não temos que orar? Sim ou não? Nós temos que orar. Porque tem gente rica que tinha o melhor plano de saúde e morreu. O plano de saúde não resolveu. Tem gente que está a essa hora no desespero, tem famílias que estão no desespero. O meu marido, o meu filho, a minha esposa, não sei quem, está lá dentro de uma UTI nas últimas. Nós temos que orar pelas coisas que estão acontecendo. Não é ficar apenas assim, não é comigo, não está acontecendo comigo. Então nós vamos fazer uma oração, deixa eu aproveitar e ler o Salmo 133, que inclusive o pastor citou, porque ser igreja, irmãos, não é só fisicamente, isso tem que ser espiritualmente falando, tá certo? Você me vê aqui, eu não tenho esse costume, mas você me vê aqui chamando você de irmão, irmão para cima, irmão para baixo? Hein, você vê? Não, eu não tenho esse costume. Mas se você tiver um problema, você acha que eu vou me preocupar com você? Hein? Claro que eu vou. Se você estiver numa situação, eu vou pensar na sua situação. E vou passar para os outros, não vou passar a mesma coisa. Então não adianta ficar com hipocrisia também. Irmão para lá, irmão para cá, irmão para lá, irmão para cá, irmão para lá. O problema não é comigo, eu nem oro. O problema não está acontecendo na minha vida. Então, versículo 1. Como é bom e agradável quando os irmãos convivem em o quê? União. Mas essa união não é só uma coisa física. Não é uma coisa física. Aqui está falando dos filhos de Deus, né? Isso tem que ser uma coisa de coração, espiritual.
É como um óleo precioso derramado sobre a cabeça, que desce pela barba, a barba de Arão, até a gola das suas vestes. É como o orvalho do Hermon, é um monte lá em Israel, quando desce sobre os montes de Sião. Ali o Senhor concede a bênção da vida para sempre. Então, quando existe unidade de espírito, não é uma coisa hipócrita, unidade de espírito, isso faz com que a bênção de Deus venha. Amém? Então eu quero, olhe para mim, por favor. Eu quero fazer oração. Primeira coisa que você deve fazer, lembrar-se disso. Eu tenho que, espiritualmente, manter as minhas mãos erguidas, para que o poder de Deus acompanhe a minha vida. Eu preciso orar, eu preciso ter minha comunhão com Deus diária, porque nós precisamos ter comunhão com Deus, precisamos crescer espiritualmente, precisamos ouvir a voz de Deus, precisamos perseverar, precisamos nos amoldar ao Senhor Jesus, nós precisamos crescer espiritualmente. Esse é um dos motivos. E eu preciso orar também, porque existem situações que elas às vezes são até natural, de ordem natural, mas dali o diabo pode tirar proveito. Eu vou dar um exemplo aqui. Às vezes o casal está bem no casamento, está bem, fidelidade, respeito, cuidando dos filhos. De repente vem uma situação de desemprego, por exemplo. Desemprego. Aí vem o desemprego. Daqui a pouco o desemprego, dificuldade financeira, dívidas, não consegue suprir as necessidades, as tensões dentro de casa começam a se tornar mais fortes. Daqui a pouco o casal está brigando, está discutindo, está brigando, está discutindo. Você acha que o diabo não vai querer aproveitar a situação? Vai ou não vai? Vai. O que os demônios puderem fazer para tentar rachar aquele casamento, eles vão fazer. Às vezes não acontece uma separação, mas o casamento começa a afundar. Às vezes o sujeito é fraco, psicologicamente, emocionalmente. O diabo fala: você tem que buscar um refúgio. Às vezes aquele sujeito vai para o bar, o que ele não fazia. Lá no bar o diabo vai usar outros, que às vezes já estão ali enterrados naquela situação, e o diabo vai usar outros para incentivá-lo ali. Daqui a pouco o sujeito vai, volta diferente para casa, no outro dia ele volta meio bêbado, briga, discussão, daqui a pouco ele volta bêbado, daqui a pouco ele está no alcoolismo. Às vezes os filhos serão afetados por muita coisa. Às vezes aquele casamento acaba. O desemprego foi o ponto de partida para o diabo trabalhar e conseguir desfazer uma família, ou às vezes levar pessoas ao fundo do poço. Então, nós temos que primeiro ver a nossa parte. Ou eu preciso buscar comunhão com Deus, eu preciso orar por você. Você cresça espiritualmente, você tenha condições espirituais de enfrentar as suas batalhas. Mas você também tem que lembrar que Deus pode usar você e quer usar você. Ah, está lá um sobrinho lá, não sei aonde. Ouvi dizer que ele está começando a se envolver com garotos que usam drogas. O pai e a mãe às vezes não têm a presença de Deus. Eu vou orar por esse garoto. Ele está lá, talvez você nunca tenha visto pessoalmente aquele garoto. Eu vou orar aqui
contra essa força maligna que está puxando esse garoto para aquela vida. É isso aí. Isso é batalhar também. Isso é batalhar. Às vezes o pai e a mãe nem crê. E se você talvez falar, eu vou orar por eles, talvez eles digam, ah, tá bom, nem crê. Mas Deus pode fazer um milagre na vida dele por causa da sua oração. Tem as batalhas. Alguma dúvida? Então vamos orar. Fique de pé. Primeira coisa, levantem as mãos aos céus. Feche os olhos. Levantem as mãos com fé. E ore assim, Deus, em nome de Jesus. Manifesta o teu poder, meu Deus. Vai soprar o vento do teu poder para fazer cessar essa pandemia em todos os lugares. O Senhor é Deus. Faz cessar essa pandemia. Faz desaparecer esse mal por todos os lugares. Visita, Senhor, as pessoas que estão nos hospitais, até entre a vida e a morte, infectadas. Os médicos nada podem fazer por elas. Coloca as tuas mãos para que aconteça milagres, haja restabelecimento da saúde, quer estejam em casa, nos hospitais. Ó meu Deus, escute a nossa oração, abençoe esse país, envia os teus anjos, abate, Senhor, esses homens que têm poder político, estão trabalhando para destruir o país, a vida das pessoas. Abate esses homens com o teu poder, tira-os do poder, de tal maneira que ninguém consiga colocá-los de volta. Senhor, visite as pessoas que estão desesperadas, pensando em acabar com a vida, por qualquer motivo. Repreenda o espírito de suicídio, amarra todos os demônios, repreenda os demônios, os desígnios do diabo. Senhor, estenda as tuas mãos para que haja transformações. Abençoe a tua igreja por esse mundo, abençoe os cristãos, abra as portas, abate, Senhor, os políticos que estão trabalhando para fechar as portas da igreja, em qualquer lugar, em qualquer país, que a tua mão venha a operar. Diga em nome de Jesus, todos os desígnios do diabo sejam quebrados, sejam desfeitos, dissipados, todo mal, toda situação contrária à tua vontade, que onde houver espíritos malignos atuando, tirando proveito da situação, que eles sejam repreendidos, amaldiçoados. Diga que todo mal é em nome de Jesus. Diga: saia, 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 em nome de Jesus. Coloque as mãos no seu coração agora. Faça a sua oração a Deus, para que Ele possa te orientar, te conduzir a uma vida de comunhão, a uma vida de oração, uma vida de fé. Assim como Moisés precisou permanecer com as mãos erguidas, nós precisamos continuar com as nossas mãos erguidas, meu Deus, para enfrentar as batalhas espirituais que existem. As nossas vitórias no mundo físico, material, só acontecem depois da nossa vitória espiritual. Abra, Senhor, os olhos espirituais do teu povo, para que o teu povo batalhe espiritualmente, para que o teu povo lute, para que o teu povo, Senhor,
esteja unido no Espírito, para que o Senhor envie a bênção que vem quando existe unidade de Espírito. Oh, meu Deus, nós te glorificamos. Nós cremos que o Senhor é o mesmo Deus, de ontem, de hoje, será para sempre. Seja, meu Deus, glorificado, seja engrandecido, seja exaltado. Só o Senhor pode nos dar a vitória. Só o teu poder pode nos dar a vitória, Senhor. Não há como vencermos pela nossa força, pelo nosso braço, pela nossa capacidade. Venha sobre o teu povo, o Espírito Santo. Envolva o teu povo, envolva os corações, desperte o espírito deles, para que aqueles que têm buscado uma comunhão contigo, busquem ainda mais, que aqueles que têm vivido uma vida de oração, orem mais ainda, se empenhem mais ainda, que aqueles que não estavam fazendo por onde manter as mãos erguidas, Senhor, que eles sejam abençoados. Oh, meu Deus, vem sobre o teu povo, abençoa o teu povo, fale com Deus para que Ele te fortaleça, Ele te encha de um desejo de orar, de buscar, de se envolver com Ele, de buscar a sua face, de buscar a sua presença. Oh, engrandecido seja o teu nome. A nossa vitória não vem pela nossa força, pelo nosso braço, meu Deus, mas vem pelo teu poder. Exaltado seja o nome do nosso Deus. Eu te adoração e derramar no ser. É o que meu coração, é o que meu coração deseja toda manhã. Te imaginar é me inspirar. Te imaginar é me inspirar. É me inspirar para te dizer. Estou apaixonado cada vez mais por ti. Senhor, tu és incomparável. Teu nome é maravilhoso. Teu nome é maravilhoso. Leva-me além. Leva-me além. Levante as mãos e cante. Leva-me além. Leva-me além. A um nível mais profundo. Ao nível mais profundo de intimidade contigo, ó Senhor. Leva-me além. Leva-me além. Leva-me além. Leva-me além. Que minha vida flua mais. Minha vida flua mais na tua unção, mais do teu poder. Leva-me além. Leva-me além. Leva-me além. Leva-me além. Que minha vida flua mais da tua, mais do teu poder. Mais do teu poder. Diga graças a Deus. Aplausos para o nosso Deus. Graças a Deus. Amém?
Podem sentar.